Eu vou te falar, quando eu trabalhei na Globo, na minha segunda experiência, que foi 2021, a pandemia estourou em 2021, certo? Aqui foi em 20. Sim, aqui foi Aqui 20, aí eu fiquei... Lá foi em 21, eu comecei a trabalhar na Globo em 2021. E aí, por toda aquela questão que aconteceu com meu pai e tudo mais... Sim. A gente não precisa entrar nesse... Não, tudo bem. Foi toda a questão... Imagina, eu entrei na Globo, tava trabalhando na Globo News. E naquela época a Globo News só falava de Covid, cara. E aí essa questão da mentalidade foi um pouco pesada, assim. Porque imagina, eu fazia matéria o dia todo de UTI, cara. E eu tinha entrado numa UTI... Quando aconteceu o negócio do meu pai, tinha toda aquela coisa fresca na cabeça. Então, essa parte, assim... Não de ser estressante, mas era uma coisa meio pesada, assim. Eu parei de ver no início. Eu chegava a ver as notícias, acompanhava os números e tal. Os números só crescia de morte e tal. Aí eu falei, quer saber? Não vou ver mais isso aqui, não. Aí eu parei de ver... sei lá, 80% das notícias relacionadas ao Covid. E aí essa época foi mais complicada. E também a questão, quando eu tava lá também, trabalhando na Globo, foi quando estourou a guerra na Ucrânia, né? E aí a gente, quando recebe algumas matérias, a gente tá longe, né? Mas até hoje também, com essas coisas que estão acontecendo em Gaza, a gente pega muito material cru, né? Que não tem, aí vai vir... Que é a questão de você ter aquele psicológico forte. Você vai ver muita coisa, tipo, pesada, gente morta. Caramba, eu nunca imaginei isso. Verdade, cara. E aí a questão da guerra da Ucrânia, tinha muita coisa crua que vinha, que às vezes você tá olhando ali. E não tem como você não... Você desligar e falar assim, não, isso não está acontecendo perto de mim, eu não vou levar isso pra mim. E isso, pelo menos no meu caso, afetava assim um pouco. Porque você vê a crueldade, né? Tipo... Caraca, eu nunca parei pra pensar nisso, né? Cara? Na cabeça do editor... Porque, assim, a gente vê... Aquela que a gente estava falando antes do episódio começar, né? Na questão de polêmica, né? De notícia ruim, assim, que são as coisas que atraem mais o público, né? Sim. E aí a gente fica naquela curiosidade de ver uma reportagem e tal. Aí sempre fica esperando a imagem, assim, mais sinistra, assim, da imagem. Aí, só que não para pra pensar... no editor que editou aquilo, assim, cara, né, cara? E a Globo nem é sensacionalista, tá? Pois é. Mas assim, tinha uma coisa que me pegava bastante, era a questão de violência. Isso até minha esposa vai lembrar, teve uma época que eu tava indo de bicicleta pro trabalho. Meio com a cabeça da Irlanda, mas eu tava lá em São Paulo de bicicleta. E aí uma rua que eu passava todos os dias que eu entrava cedo, 5h30 da manhã eu passava nessa rua de bicicleta. Um cara ficou assassinado lá. E aí quando eu cheguei no trabalho, eu fiz a matéria da rua que eu tinha acabado de passar. Aí eu fiquei assim, cara, tipo assim, poderia ter sido eu. Digamos que o cara vem me assaltar, eu entrego tudo e pum, tomei um tiro. E essas coisas, se a pessoa não tiver a mentalidade forte, começa a pegar um pouco. E eu tendo esse convívio no dia a dia, para quem trabalha, eu tenho vários amigos que ainda trabalham com essa questão de jornalismo lá no Brasil, é um pouco pesado, assim. Pelo menos, eu particularmente não gostava muito, porque você tá disposto a tudo, né, cara? Você não tem como falar assim, não, isso aí eu não quero ver. Não tem como desver, né, também. Nossa, cara, é verdade. Sim. Eu nunca parei pra pensar nisso. Porque na hora que você vai fazer a edição, beleza, você seleciona o que você quer. Mas o cara que tá lá filmando, ele vai pegar o máximo de informação possível. O que inclui essas coisas. Imagina o câmera também. A minha irmã mesmo, que é cinegrafista, acho que ela já fez coisas aquele programa que no começo Profissão da manhã. Repórter? Não, ela fez... Telecurso 2000. Não, ela trabalhava no Profissão Repórter, mas ela fez um bom tempo de Bom Dia São Paulo. Bom Dia São Paulo no Brasil é bastante coisa, tipo... Muito assassinato que aconteceu de madrugada, ainda mais em São Paulo. É complicado, cara. E aí você tá lá... Eu pensava que era só trânsito na Marginal Pinheiro. Não, mas já começar o dia assim é meio pesado, né? Não, mas é assim, não é que a televisão ficava martelando esse assunto, mas você tá ali, você tá no jornalismo, você tem que mostrar esse tipo de coisa. Não mostrava, de fato, a cena, mas o fato de você estar naquela cena, daquilo que acabou de acontecer, também mexe um pouco com toda a equipe que tá ali envolvida.